Havendo número regimental, declaro aberta a 59ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da primeira sessão legislativa ordinária da 56ª legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e da aprovação da ata das reuniões anteriores. Senhoras senadoras, senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovadas. Informo que a presente reunião se destina à deliberação dos itens números 1 a 23 da pauta. O senador Paulo Paim havia solicitado a inversão de pauta para que ele possa fazer a leitura dos relatórios 3 e 5. 3 e 5. Se não houver objeção, então está aprovado. Item número 3. Projeto de Lei da Câmara, número 69, de 2018, não terminativo, que institui o Dia Nacional das Tradições, das Raízes, de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. Autoria Câmara dos Deputados, iniciativa Deputado Federal Vicentinho, relatoria Senador Paulo Paim. O relatório é pela aprovação com uma emenda que apresenta. Concedo a palavra ao senador Paulo Paim para a leitura do relatório. Senhor presidente, na verdade os dois projetos são simples, e entendo eu, claro, não terminativo, de fácil aprovação. Como disse Vossa Excelência já na introdução, essa proposição contém 2 artigos. O primeiro institui a referida efêmera e a ser celebrada no dia 30 de setembro de cada ano. O segundo artigo prevê a entrada em vigor da futura lei na data da publicação. Em sua justificativa, o deputado federal Vicentinho, autor, remonta às origens da tradição da candomblé do seu nascimento na África e a sua popularização no Brasil. Na Câmara de Deputados foi examinada a proposta, caráter conclusivo, artigo 24.2, regimento interno daquela Casa, pelas comissões, passou por 2 comissões. Nessa casa, a proposição recebeu espaço para essa comissão. Eu estou tentando resumir, presidente, porque não tem muita... Mas, enfim, vamos em frente aqui. Nascido em continente africano, na região onde hoje se situa a República Federal da Nigéria, o candomblé acompanhou as inúmeras levas de escravos que aportaram em solo brasileiro no século XVI, proibida e discriminada por séculos, com seus praticantes tendo sido presos, perseguidos, enfim, torturados. E ali na frente ele fala, inclusive, que os rituais são vivenciados em locais conhecidos como terreiros, casas ou roças. Importante destacar que a liderança de cada um dos locais pode ser matriarcal, com a figura aí dos santos, orixás, enfim, como aqui ele descreve. Até o ano de 60, os praticantes do candomblé se concentravam principalmente no estado da Bahia e de Pernambuco, além de outras regiões pontuais habitadas por grupo descendente de escravos. Com os movimentos migratórios de nordestinos para a região sudeste do país, o candomblé encontrou recursos para a sua expansão. Hoje, somente na cidade de Salvador, existem 2.230 terreiros registrados. Cerca de 3 milhões de brasileiros são praticantes dessa religião. Consideramos, portanto, meritória a iniciativa do deputado Vicentinho. É inegável a importância da candomblé para a formação da nação brasileira e para a identidade cultural, religiosa, de relevante parcela da população, como tem outras tantas religiões, né? Eu sempre disse que o Brasil só vai mudar quando nós tivermos uma visão ecumênica, efetivamente, inclusive dos ateus juntos, para as grandes transformações. Por ser a única comissão a se manifestar sobre a proposição, compete a essa comissão analisar se é constitucional ou não, a juridicidade, a regimentalidade da matéria, com relação aos aspectos que não vislumbramos óbice de sua aprovação. A matéria de competência da União e cabe ao Congresso manifestar-se em lei. Além disso, não há reserva de iniciativa. Ademais, a redação é adequada e atende o disposto da Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 98,
Finalmente, consideramos cumpridas as exigências legais para a apresentação desse projeto. A proposição merece, contudo, um aperfeiçoamento simples, porém significativo. O dia 21 de março foi a data escolhida pela Organização das Nações Unidas para estabelecer o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. A ocasião lembra o massacre de 69 pessoas negras que protestavam pacificamente contra o regime de segregação racial na África do Sul em 1960. Para alinhar a celebração da referida data com o Dia Nacional das Tradições de Raízes Africanas e Nações Candomblé, apresentamos uma emenda ao projeto. Em fase do exposto, vota pela aprovação do projeto de lei na Câmara, número 69, com a seguinte emenda. Artigo 1º. Fica instituído o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matriz Africana e Nações do Candomblé, a ser comemorado anualmente no dia 21 de março. Esse é o projeto, senhor presidente, que vai numa linha, como eu disse, ecumênica, né? Liberdade para todas as religiões e não perseguição a nenhuma. Muito bem, senador Paulo Paim. Está em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, relatório apresentado pelo senador Paulo Paim. Senhoras senadoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto e a emenda número 1 da Comissão de Educação. Vai ao plenário, né? Muito bem. Eu só quero dizer, senador Paulo Paim, que concordo inteiramente que nós temos que trabalhar, na verdade, por esta convergência e sintonia dos valores que todas as religiões apresentam, né? Isso pode unir, inclusive, os ateus, que não professam uma religião, mas que aceitam os valores de humanidade, solidariedade, compaixão, amor, direitos, né? Cidadania. E isso é o importante. Parabéns a Vossa Excelência e ao deputado Vicentinho. Passamos ao item número 5, conforme aprovado anteriormente. É o projeto de lei número 4672/2019, não terminativo, confere ao município de Guabiju, no estado do Rio Grande do Sul, o título de capital nacional do Guabiju. Autoria Câmara dos Deputados, iniciativa deputado federal Covatti Filho, relatoria senador Paulo Paim, relatória pela aprovação. Conceda a palavra ao senador Paulo Paim para a leitura do relatório. Senhor, vem a Comissão de Educação, Cultura e Esporte, projeto de lei número 4672, do deputado Covatti Filho. É um deputado federal gaúcho, que confere ao município de Guabiju, no estado do Rio Grande do Sul, o título de capital nacional do Guabiju. Eu vou ler, senhor presidente, que é um texto pequeno, mas explica bem o que é Guabiju. A proposição compõe-se de 2 artigos. O artigo 1º confere o referido título ao município de Guabiju, o estado do Rio Grande do Sul, que é o nome do município. O artigo 2º determina a entrada em vigor do projeto em questão. Na publicação, o autor, o senador Covatti Filho, narra os fatos históricos que ensejaram a criação do município de Guabiju e as características da árvore frutífera do mesmo nome. O PL número 4.672/2019 foi encaminhado à apreciação exclusiva dessa comissão. Caso aprovado, será projeto de deliberação no plenário. Não foram apresentadas emendas. Análise. Compete à comissão opinar sobre essa questão, conforme o regimento da Casa. A história do município remete à fundação de 1931 da Escola Isolada de Guabiju, o povoado existente nos seus arredores, que à época pertencia ao município de Nova Prata. Desenvolveu-se, tornou-se município no ano de 1987. O pequeno município gaúcho possui hoje aproximadamente 1.745 habitantes, dos quais 70% vivem em zona rural. Localizado no nordeste da Serra Gaúcha,
o município de Guabiju emprestou o seu nome de um fruto silvestre, muito presente na região, como destaca o autor do projeto. Merciantes Punges da família de Mirtaceae, também conhecido como mirtilo brasileiro, tem frutos doces de sabor muito agradável, aveludados, de casca roxa, quase negra, a cerca de 2 ou 3 centímetros de diâmetro. É considerado um dos melhores frutos silvestres das regiões de matas ciliares, onde é nativo. Possui alto teor de vitaminas e antioxidantes. Além de saudável, é muito saboroso, sendo ideal no consumo natural ou para preparo de licores, sorvetes e geleias. É inegável que a história e a identidade da região e das famílias que ali habitam são indissociáveis do que representa o pequeno fruto denominado Guabiju, razão pela qual consideramos justo a iniciativa do nobre parlamentar e também da cidade e a região. Por amplo significado cultural do tema em tela, somos no mérito favorável à concessão do título de capital nacional do Guabiju à cidade de Guabiju. Por fim, cabe salientar que não há óbice relativo quanto à constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e adequação regimental dessa proposta. Tendo visto o exposto, voto pela aprovação do projeto, cumprimentando o nobre deputado Govati Filho. Agradeço ao senador Paulo Paim. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório apresentado. As senhoras senadoras e senhores senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai ao plenário. Senador Dário Berger, por favor. Estou bem. Isso que eu já ia passar. O relatório vai ao plenário, né? Nós estamos com quórum de 8 e há vários senadores que estão aqui nas outras comissões participando dessas comissões, mas que viriam aqui sem dificuldades. Os itens 9 a 20, de 9 a 20, com exceção do item 18, assim como o item 7, né? Então, olha, vamos explicar. Os itens de 9 a 20 da pauta, com exceção do item 18, são terminativos. Eu gostaria de propor ao plenário, se o plenário concordar, que fizéssemos a votação desses itens em conjunto. Aí nós tiraríamos todos os projetos já lidos e discutidos, encerraríamos a discussão. Se o plenário concordar, colocamos todos eles em conjunto para a votação. Estaria bem? Dos itens 9 a 20, com exceção do item 18. Todos lidos, discutidos e terminativos. Podemos fazer isso? Muito bem. Então, está aprovado. Passo a ler e peço à assessoria da secretaria que chame os senadores que estão nas outras comissões para nós encerrarmos essa situação dos terminativos. Eu vou ler antes. Item número 9. Altera a lei número 11.892/2008 para dispor sobre o letramento em programação computacional nos institutos federais de educação, ciência e tecnologia. O relator foi o senador Confúcio Moura, pela aprovação com uma emenda. Autoria, Maria do Carmo Alves, aqui presente. Item número 10, PLS 355/17, altera a lei número 11.350/2006 para denominá-la Lei Ruth Brilhante. Relator Jean Paul Prates, pela aprovação com uma emenda. Item número 11, PL 1747,
2021-19, inscreve o nome do cacique Serigi no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Relator, Jean Paul Prates, pela aprovação. Número 12, PL 549-19, altera o Estatuto de Defesa do Torcedor para ampliar a proteção às torcedoras contra atos de violência em ambientes de prática esportiva. Relator fui eu mesmo, autoria é a senadora Leila Barros, né? É isso, né, Leila? Pela aprovação com a emenda número 1 da CDH, aliás, está certo. Número 13 da pauta, PLS 26/18, confere a Belém do Pará o título de capital nacional do açaí. Relatoria, senador Zequinha Maranhão, pela aprovação. Número 14, PLS 75/2016, denomina rodovia Senador Benedito Canelas o trecho da rodovia BR-070, compreendido entre o município de Cuiabá e a fronteira Brasil-Bolívia, no estado do Mato Grosso. Paulo, só se vota aqui, né? Vamos votar em cor. Já votamos. Relatoria Jorginho Melo, pela aprovação com 2 emendas. Autoria, senador Wellington Fagundes. Item número 15, PL 3700/19, confere ao município de Sobral, no estado do Ceará, o título de capital nacional da educação. Relatoria, senador Confúcio Moura, pela aprovação, e autoria do senador Cid Gomes. Item número 16 da pauta, PL 3011/19, denomina governador Orliir Cameli, né? O trecho da rodovia BR-364, compreendido entre os municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no estado do Acre. Relatoria, senador Stevenson Valentim, pela aprovação. Autoria, senadora Maílza Gomes. Item número 17, PL 3135/19, confere ao município de Vacaria, no estado do Rio Grande do Sul, título de capital nacional dos rodeios crioulos. Relatoria, senador Lazier Martins, pela aprovação. Item número 19, pulando o 18, que não foi lido. 5183, item número 19/19, institui o ano 2020 como o ano da participação olímpica brasileira, em alusão ao centenário da primeira participação olímpica do Brasil. Relatoria, senador Esperidião Amin, pela aprovação. Autoria, senadora Leila Barros. Item número 20, PLS 429/18, altera a lei número 6202, de 17 de abril de 1975, para dispor sobre a oferta de ensino remoto às estudantes universitárias gestantes e lactantes. Autoria, senador Irarajá, pela aprovação. Está ainda em discussão a matéria. Se alguém queira discutir, ninguém quer discutir. Está encerrada a discussão. Eu peço aos senhores senadores e senhoras senadoras que votem, que aí nós daremos conta de todos os projetos terminativos já lidos e discutidos. Eu só peço à assessoria que ajude o senador Eduardo Gomes também, o nosso líder, está vindo aí? Tá. Bolsonaro acabou de chegar, eles estão lá na presidência, pegando a PEC do Pacto Federativo. Eu até queria pedir um... Já me conhece, eu não sei. Você sabe, não, isso O senador veneziano, muito bom. Senadora Maria do Carmo, já votou, né, Maria do Carmo? Já. Senador Lazier Martins, acho que não votou ainda, né, Lazier?
Senadora Zenaide Maia já votou. Fabiano Contarato já votou também. Senadora Leila Barros. Jean Paul Prates também vai votar. Senador Esperidião Amin, pedimos o voto aí de Vossa Excelência, querido senador de Santa Catarina. Pois é, o Dário. Não, é que ele pediu para eu continuar aqui mais um minuto. Né? Senador Esperidião Amin já vai votar também, Jean Paul Prates. Vamos ver se apareceu o seu nome, senador Jean Paul. Opa, agora apareceu. Senador Esperidião Amin, faltará somente um senador. Peço aí que o pessoal vá para as comissões aí no lado. Eduardo Gomes, Eduardo Braga, Márcio Bittar. Que eu não voto, né? Não, mas o senhor já aponta. Mas tem mais um projeto. A gente vai colocar o senador Dário. E já tem o quórum? Fora de 13, contando com o senhor. Sim. Então só precisamos de mais um voto, né? O Dário não votou ainda? Dário já votou. Maria do... Não, eu não estou presidindo aqui, não. Não, eu conto o quórum para mim, mas... Não, o presidente não vota, né? Olha, convenço o Tiago aí que daí eu voto. O sistema já nem deixa. Ele falou que o sistema já impede. Por favor, mais uma pessoa. José Roberto, aí se tiver mais um... Olha aqui, olha, o Eduardo Braga, que bom. Bom dia, senador, ótimo, que bom. Seja bem-vindo aí. Nós vamos mostrar exatamente o que é. Tô bem. Vamos esperar aparecer o 14º lá. 14º. Está encerrada a votação. Todos os senhores senadores, senadoras votaram. Está encerrada a votação. Aqui está transferindo 100% do governo. 100%. Agora... Sim, proclamo o resultado. Sim, 13. Não, 0. Abstenção, 0. Então, estão aprovados os itens de 9 a 20, com exceção do número 18, que ainda vai ser lido. Pelo ótimo, senhor presidente. Então, eu solicito, enquanto o senador Dário Berger conversa também com o senador Lazier, posso tocar em frente? Então, passamos ao item número 4, projeto de lei número 5018, de 2019, não terminativo, que confere ao município de Canguçu, no estado do Rio Grande do Sul, o título de capital nacional da agricultura familiar. Autoria Câmara dos Deputados, iniciativa deputado federal Afonso Ram, relatoria senador Lazier Martins, relatório pela aprovação. Conceda a palavra ao senador Lazier Martins para a leitura do relatório. Obrigado, presidente. Eu passo direto para a análise. O município de Canguçu
localiza-se no Rio Grande do Sul, a uma distância de 500 quilômetros da capital Porto Alegre. É considerado o município brasileiro com o maior número de minifúndios, propriedades rurais de pequena extensão e destinadas, entre outras atividades, à agricultura, à apicultura e criação de aves e mamíferos. Segundo a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Canguçu possui aproximadamente 56 mil habitantes. Desses, 63% vivem no meio rural e são responsáveis por uma produção diversificada de produtos hortifrutigranjeiros. Muito barulho, muito barulho. Eu só... ok, senador. Com uma produção, obrigado. Com uma produção diversificada de produtos hortifrutigranjeiros, como frutas, hortaliças, feijão, soja, milho e batata. Além de possuir rebanhos bovinos e ovinos de alta qualidade. É, contudo, o tabaco o produto de maior destaque da região. O município costuma figurar entre os maiores produtores de fumo, tendo ocupado por diversas vezes o primeiro lugar no ranking nacional de produtores. A agricultura familiar, modalidade amplamente reconhecida por sua relevância para as economias brasileiras e para a segurança alimentar, desenvolveu-se de maneira significativa no município de Canguçu, seja pelo solo fértil, pela organização de propriedades que respeitam o constitucional princípio da função social, ou pelo empenho daqueles proprietários que, a um só tempo, também exercem os papéis de empreendedores e de lavradores. Fato é que o município merece a atribuição do título que se propõe. Pelo amplo significado social do tema em tela, somos, no mérito, favoráveis à concessão do título de Capital Nacional da Agricultura Familiar, à cidade de Canguçu. Por fim, cabe salientar que não há óbices relativos à constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e adequação regimental da proposição. Voto. Tendo em vista o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 5.018 de 2019. É o relatório, senhor presidente Flávio Ardes. Agradeço ao senador Lazier Martins e dizer ao povo do Rio Grande do Sul que deve se orgulhar muito do senador que representa aquele querido Estado. Vossa Excelência atuante, presente, a favor das grandes teses do povo brasileiro e parabéns pelo trabalho. E o senhor é muito generoso comigo, além de meu amigo. Obrigado. Também. Em discussão a matéria, não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório apresentado pelo senador Lazier Martins. Senhoras senadoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai ao plenário. Pela ordem, senhor presidente. Eu queria só elogiar, presidente, porque homenagear a agricultura familiar e a importância que tem, parabéns. É importante a gente mostrar isso, que as pessoas se manterem no campo nesse país, é porque são perseverantes. Então, a gente tem que parabenizar e homenagear. Pela ordem, senhor presidente. Agradeço, senadora Zenaide Maia. Só que antes de continuar, sabe, senador Fabiano Contarato, presidente aí da nossa Comissão de Meio Ambiente, eu passo assim a condução dos trabalhos a quem de direito, de fato e de direito, que é o nosso amigo, senador de Santa Catarina, senador Dário Berg, presidente dessa comissão. Então, passo a condução a Vossa Excelência. Com a palavra, o senador Fabiano Contarato. Obrigado, senhor presidente. Eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência, senhor presidente. Eu tenho dois projetos de lei, um da autoria do senador Stevenson Valentim, que eu sou o relator, que institui
o Dia Nacional de Segurança da Vida nas Áreas de Barragem e outro de autoria da Câmara dos Deputados, que institui o Dia Nacional de Combate à Poluição nos Oceanos e de Limpeza das Praias. Eu pediria a sensibilidade de pautar esses dois projetos, mesmo porque, senhor presidente, hoje é um motivo de luto, porque hoje faz 4 anos que a barragem de Fundão, da mineradora Samarco, rompeu em Mariana, 19 pessoas morreram, uma pessoa está desaparecida, espalhando por 663 quilômetros até o meu estado, do Espírito Santo, 43 milhões de metros cúbicos de lama tóxica. É um momento triste porque o poder público ainda não deu uma resposta. Essas famílias sofrem pela dor da perda e pela certeza da impunidade. Não são só as mortes reais que estão ali evidenciadas, mas são vidas, histórias de vidas digitais. Toda aquela população ainda sofre com a dor. E, infelizmente, o Congresso também não deu uma resposta. Nós não tivemos um avanço em modificação efetiva de lei. Essas pessoas ainda estão subjugadas e elas estão sofrendo, como eu disse, pela dor da perda e pela certeza da impunidade. E eu também aqui, vou tomar a liberdade, senhor presidente, só para fazer um pequeno desabafo e um registro, que o bem maior de uma nação, para mim, é a educação. Por isso que é com muito orgulho que eu estou aqui. É um valor inestimável. Agora, não adianta estabelecer no artigo 6º da Constituição que a educação é um direito social se o próprio Estado estabelece salário de professor. Por exemplo, no município de Alto Rio Novo, no meu estado do Espírito Santo, um professor para trabalhar 25 horas ganha R$ 906. Nós temos o maior salário no meu estado em torno de R$ 2.390. Enquanto que o ticket de alimentação do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas ultrapassa R$ 2.200. Que educação nós queremos para nossos filhos? Porque um povo sem educação, ele não tem a capacidade de discernir. Que país que nós queremos? Que sociedade justa, fraterna, igualitária, que seja proporcionada à dignidade, e a dignidade passa por uma dignidade salarial. Os professores sofrem, são humilhados, desrespeitados, subjugados. Os professores, eles não têm estrutura nenhuma, agora estão sendo estão sendo vítimas por mordaça, pelas chamadas ideologias. Eu fico muito triste quando eu vejo o nosso país desigual, com tanta riqueza, pagar um salário de R$ 900 para um professor para 25 horas. Um salário na capital do meu estado, Vitória, no Espírito Santo, o salário R$ 2.099. Isso é uma vergonha. Então, eu fico mais indignado quando eu vejo que o governo federal cortou R$ 1.100 bilhões da educação para pagar em emendas parlamentares para aprovar reformas. É isso que o país quer? Nós temos efetivamente que provocar a queda de máscara das instituições que compõem o Estado. Porque um povo sem educação, sem uma saúde pública de qualidade, sem uma geração de emprego e renda, sem um fortalecimento da economia, oferecer uma carga tributária como manda o artigo 145 do parágrafo 1º da Constituição Federal, ou seja, quem ganha mais, paga mais. Agora não é mais uma vez quem paga a conta sempre é o pobre. Então eu acho que o momento para se discutir sempre é aqui, sim. Porque não adianta vir com um discurso de que todos somos iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, quando no Brasil uns são mais iguais que outros. Aqui eu fico demonstrando a minha indignação. E o saúdo também no momento em que, se Rui Barbosa fosse vivo, hoje ele completaria 170 anos. Um brilhante senador, mas que com muita propriedade disse: justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Nossa casa tem que fazer o dever de casa, porque o Congresso Nacional está deitado eternamente em berço esplêndido, quando nós estamos aqui, 4 anos de tragédia de Mariana, 19 mortos, e nenhuma resposta foi dada, nem na esfera civil, administrativa e criminal.
E isso me entristece. Nós temos que lutar por um caminho novo. Nós não temos caminho novo. O que temos de novo é o jeito de caminhar. E esse jeito novo de caminhar passa por uma valorização da educação, para efetivamente uma educação, saúde pública de qualidade, para aquilo que está lá no artigo 7º, inciso 4 da Constituição Federal, que a União tem que instituir um salário mínimo digno, capaz de suprir as suas necessidades da família, com saúde, educação, habitação, moradia, lazer, vestuário e higiene, e nós temos esse mísero salário, enquanto nós temos outros poderes ganhando só de ticket de alimentação, R$ 2.200. Eu peço perdão a todos os professores e todos os profissionais da área de educação no Brasil. Senador Fabiano, indago a Vossa Excelência se fica satisfeito de incluir na pauta da próxima reunião. Então, os dois serão incluídos e estão concluídos com os pareceres prontos e será incluído na próxima terça-feira, a pedido de Vossa Excelência. Eu queria complementar aqui o colega, o senador, que sempre vê esse lado humano, e queria mostrar, sim, a Vale, com milhares de pessoas mortas, soterradas, 4 anos de um desastre, e está aqui, estampado no valor econômico. Vale tem lucro de 6,5 bilhões num trimestre. Bilhões num trimestre. Ainda ri dos familiares e de quem perdeu tudo, gente. Agora, isso sabe por quê? É uma pergunta que não quer calar. Se fosse uma empresa brasileira que fizesse o estrago que essa Vale vem fazendo no país, matando pessoas impunemente, os donos, os proprietários estariam soltos? Com certeza não. E o capital estava todo confiscado. Mas aqui no Brasil morrem centenas de pessoas, e hoje eu estava ouvindo que tem outras barragens dele que foram construídas do mesmo jeito, que eles se acham com o direito de dizer alarme, o povo sai na carreira de manhã, de tarde, de noite, mas isso é pouco. Então, ostenta assim, olha, Vale tem lucro de 6,5 bilhões no terceiro trimestre e negociando com as famílias que, se não encontrar um dedo ou uma mão, não quer pagar, a família que perdeu seus entes. Então, eu acho que essa casa, a gente tem que ter um olhar. Inclusive, eu tenho um projeto de leis aqui, e contará também, que a gente endurece os critérios de liberar a exploração mineral e as multas de quem infringir muito maior, porque diz que tem multa e é porque o Ministério Público está entrando, que seria 2 ou 3 salários mínimos, porque a lei é de 1969. Agora, estampar isso aqui, a gente vê todo dia notícia que não querem indenizar as famílias de quem morreu soterrado, aí é preciso a gente denunciar. Está aqui, olha, a Vale. Lucro, que a gente devia pegar esse dinheiro para fazer alguma coisa pela educação, como disse Contarato, viu? Obrigada, senhor presidente. Me dá o item 1 da pauta aí. Vou passar a palavra à direção dos trabalhos. Fica aqui mesmo. Isso, já facilita tudo. Tô bem. O senador Flávio Arnes, porque eu sou relator da matéria. Isso. E Vossa Excelência tem a palavra. É com muita alegria que eu faço isso, tendo o autor à minha esquerda e o relator, o nosso presidente, à minha direita. É o projeto de lei de autoria do senador Isalci Lucas, aqui do Distrito Federal, parabéns, senador, número 5695/2019, que altera as leis 9424, de 24 de dezembro de 1996, 9766, de 18 de dezembro de 1998, 11947, de 16 de junho de 2009 e 10.880, de 9 de junho de 2004, para transferir a cota da União do salário e educação para estados e municípios. Natureza, norma geral, uma lei ordinária. Passo a palavra ao relator
senador Dário Berger. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, preliminarmente eu quero só apresentar uma justificativa do meu atraso, que às 9h30 eu estava participando do seminário de regulamentação das apostas esportivas no Brasil, que está sendo realizado pelo Ministério da Economia, lá no auditório do STN. E eu acho que esse assunto é um assunto de extrema relevância. Fui convidado para fazer a abertura do evento, na condição de presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, razão pela qual tive que me atrasar, mas, como sempre, Vossa Excelência abriu os trabalhos, a quem eu quero agradecer. Bem, feita essa justificativa, esse projeto de lei é um projeto do senador Isalcir, como Vossa Excelência já mencionou, que ele tem por objetivo transferir as cotas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para estados e municípios. Salário e educação. E o salário e educação. O projeto tem certa urgência, porque o senador Isalcir, ele é o relator setorial da Comissão Mista de Orçamento na pasta da educação, e ele percebeu que poderia ampliar os recursos de estados e municípios através de um projeto, se nós aprovássemos rapidamente um projeto de lei aqui no Senado Federal, e depois passaria para a Câmara dos Deputados, que certamente o senador Isalcir vai externar essa condição. Entretanto, é um projeto que, como nós estamos apreciando de forma rápida e objetiva, suscitou algumas preocupações, algumas dúvidas, o que é perfeitamente natural por parte dos senadores que compõem a Comissão de Educação desta Casa. De maneira que a lei, o projeto de lei, ele pretende alterar as leis número 9.424, de 24 de dezembro de 1996, a lei 9.766, de 18 de dezembro de 1998, também a lei 11.947, de 16 de junho de 2009, e a 10.880, de 9 de julho de 2004, para transferir as cotas da União do Salário e Educação para estados e municípios. Bem, o relatório foi feito um relatório preliminar às pressas, mas ele merece umas reparações, de tal forma que já foram identificados pelos parlamentares que compõem essa comissão. Portanto, eu passo a palavra para o senador Isalcir para que ele possa justificar a urgência do seu projeto de lei e, evidentemente, explicitar os critérios que foram adotados e que agora, na discussão preliminar, vão ser refeitos para que atendam as preocupações dos senadores, e nós certamente vamos apresentar doravante o relatório feito por mim. Então, passo a palavra a Vossa Excelência. Bem, obrigado, presidente. Eu quero chamar a atenção aqui de todos os nossos colegas. Eu assumi a subrelatoria da educação e me deparei com uma situação difícil. Vocês sabem, só para vocês terem ideia, nós temos aqui a CAPES, que o ano passado tinha um orçamento de 4 bilhões, neste orçamento veio 2.400, houve um corte de 1,5 bilhão. Teve também, com relação à administração direta do MEC, uma redução de 4 bilhões. Em outras áreas,
foram cortados também bastante recursos. Então, o nosso orçamento é praticamente o mesmo de 2019, que não é suficiente. Só de emendas, só para vocês terem ideia, as emendas nossas aqui, impositivas, deu 5 bilhões e 700. Tem uma observação aqui, ó, dos 5 bilhões e 700 de emenda impositiva que nós aprovamos, 4,8 corresponde a despesas discricionárias dessas emendas, que não tem fonte de recurso. Então, somente 900 milhões de emenda impositiva da bancada é que possui reserva para atender. Então, nós só com emenda impositiva, nós temos a dificuldade de atender 4,8 bilhões. Vai ter que buscar dinheiro de outro lugar, que eu não sei de onde. Bem, é um caos a situação do orçamento. O que eu fiz nesses últimos dias, né? A gente nem dormiu, né? Buscando alternativas. Mas surgiu, eu até apresentei uma PEC que peguei a assinatura de 68 parlamentares. Mas depois eu percebi que não precisava de PEC. Por quê? Primeiro, para vocês entenderem, qual é o objetivo desse projeto? Eu preciso ter recursos para a educação para botar no orçamento. Qual é a dificuldade que nós temos? O teto. Nós temos o teto que impede tudo isso. Então, eu encontrei uma fórmula de sair do teto em torno de 9 bilhões, está aqui no orçamento, 9 bilhões 246 milhões 601 mil. Esse recurso aqui, se a gente colocar ele no orçamento, nós vamos poder não só cobrir esses déficits que já tem do orçamento de 2019, como vamos ter que colocar para a educação infantil. Você sabe que nós temos quase 4 mil obras inacabadas de educação infantil e um atendimento mínimo, né, bem aquém do Plano Nacional de Educação, atendimento de educação infantil. Nós temos aí agora, a partir do ano que vem, a reforma do ensino médio, né, que é o novo projeto também, que não tem recurso nenhum no orçamento para isso, temos que arrumar orçamento para o ensino médio, né, e outros, uma série de outras coisas, as bolsas da CAPES, etc., que tem que ser suplementado. Então, lógico que quando eu encontrei o caminho, eu tentei aperfeiçoar o texto. Eu fui ao FNDE, senador João Paulo, o seguinte: como é que funciona hoje o salário educação? Para vocês entenderem. As empresas pagam 2,5% da folha. Ponto. 2,5%. Desses 2,5%, 1% da arrecadação é a taxa de administração do INSS que cobra essa contribuição. 99% então que sobra vai para 10% vai para o FNDE, para esses programas, alimentação, transporte, merenda escolar, etc. E 1/3 fica na União e 2/3 vão para o município, estados e municípios. 2/3 disso, o que corresponde hoje a 13 bilhões, mais ou menos. Então fica 13 bilhões e pouco com os estados e municípios e hoje 9 bilhões e pouco com a União. Bem, se você pegar a lei do teto, ela exclui do teto as transferências para estados e municípios. Então, esses 13 bilhões aí estão fora porque é transferência. Mas os 9 bilhões que ficam com a União, o FNDE e 1/3, ele entra no teto. Ora, o que representa isso? São 4 programas. Transporte, merenda escolar, PDDE, dia de escola, e a questão do livro didático. São esses 4 programas. O FNDE pega esse recurso e repassa para o município através desses programas. Então, é um intermediário e que depois acaba ficando com as prestações de contas. Se você pegar as prestações de contas para ser analisado desses negócios lá no FNDE, é impossível analisar. Então, qual é a forma que nós encontramos? Em vez de transferir para o Estado e município 2/3, transfere tudo para o Estado e município. Porque essa parcela do FNDE e da União é exatamente para esses 4 programas. Como os 4 programas do Estado e município, então a gente transfere 100%. Foi isso que nós fizemos. E é, inclusive, o que o Paulo Guedes está fazendo hoje. Se você pegar a PEC hoje, que está sendo entregue ali pelo Bolsonaro e o Paulo Guedes, na presidência do Senado, exatamente ele faz isso, transfere 100% para estados e municípios. Só que eu não precisava de PEC, basta o projeto de lei, transferindo 100%, está todo mundo fora do teto. Isso resolve, então, sai do teto 9 bilhões 200 e pouco. Que eu vou poder pegar esses 9 bi e colocar na educação infantil, atender nessas emendas impositivas, né, ensino médio, etc. É a única forma que eu tenho de fazer isso. Bem,
Acontece que eu tenho prazo. O calendário da CMO, dia 17 de novembro, é o prazo que eu tenho para entregar o meu relatório setorial. Evidente que o relator geral tem mais prazo, né? Vossa Excelência conhece bem, já presidiu. Mas o meu papel é 17 de novembro. Então, o que eu fiz? Conversei com o presidente Dário Berger, né? Sugeri, inclusive, que ele fosse o relator, né, senador, para que a gente pudesse agilizar. Conversei com o Omar, que é o presidente da CAI, e estava disposto, inclusive, votando aqui hoje, nós votaríamos hoje ainda, o próprio senador Dário Berger é o relator da CAI, nós votaríamos, é terminativo, votaríamos hoje no Senado. Nós temos que esperar 5 sessões para ir para a Câmara. Estive com o deputado Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, no domingo, que assumiu o compromisso, chegando lá, botar na pauta para votar, porque eu disse a ele que eu tenho prazo na Comissão Mista do Orçamento. Então, o objetivo nosso apenas é pegar o que já transferido para o Estado e município e oficializar isso. Passa direto para o Estado e município. Evidente que a receita e a despesa. Não tem como passar só a receita, tem que passar a despesa toda. Bem, eu tinha colocado aqui a distribuição como está na PEC do Paulo Guedes. Dividir pelo número de alunos. Mas o critério hoje não é esse. Então, no projeto, eu estou colocando exatamente o que é feito hoje, para não mexer em nada, porque se for fazer como está na PEC, como eu tinha colocado na proposta inicial, São Paulo pede não sei quanto, Santa Catarina pede, o DF pede. Então, para não ter essa discussão, a gente mantém exatamente o que é feito hoje, não muda nada. O senador Jean Paul colocou muito bem, e eu acabei tirando do projeto. Por que nós tiramos do projeto? Aperfeiçoando, porque nas prestações de contas, o que diz o projeto hoje, o que diz a lei? Que no caso de alimentação, por exemplo, escolar, merenda escolar, 30% tem que ser de agricultura familiar. O que mais tem é problema na prestação de conta relacionada a isso. Porque a hora que o prefeito vai comprar esse negócio, não tem nota fiscal, não produz isso, não produz aquilo, uma confusão danada. Como lá embaixo, na própria lei, permite não fazer, é opcional, eu acabei tirando. Mas como o senador Jean Paul colocou, não, Jalci, vamos fazer uma audiência pública, não sei o quê, eu falei assim, não, vou deixar o projeto exatamente como está hoje, não vou mexer em nada. A única coisa que a gente está mexendo, para ter os 9 bilhões, nós vamos refazer, adicionar o relatório, adicionando isso, a questão do PDDE, os programas, os 4 programas, vão estar bem claros aqui, do jeito que é hoje. A única coisa que vai ter esse projeto é transferir para o Estado e município os recursos e as obrigações que já são hoje, né, que são feitas, que são esses 4 programas. Isso a gente libera, então, o teto 9 bilhões e 200, e vou fazer o orçamento. E essa PEC vai discutir depois de novo, outra coisa agora de divisão, como é que vai ser, a gente discute na PEC, que o Paulo Guedes está apresentando exatamente pelo critério de número de alunos, que eu acho até que é o mais justo até, né? Porque exatamente o salário da educação, a parte da União, é exatamente para equalizar, né? Aquele que ganha mais tem um recurso menor, aquele que precisa mais para complementar, um recurso menor. Mas essa é uma discussão que eu não quero fazer nesse projeto, vamos fazer isso na PEC. Isso aqui a gente precisa aprovar apenas para complementar o orçamento de 9 bilhões e 500, 9 bilhões e 256. Então, essa é a compreensão que eu peço. Sinceramente, né, a programação, senador Jean Paul, era que a gente fizesse tudo isso hoje, mas eu sei, entendo, óbvio. Como eu estou nisso há 15 dias, de manhã, tarde e noite, eu sei o que eu estou fazendo. Mas eu sei que Vossas Excelências não tiveram tempo para isso. O único medo que eu tenho, e por isso que eu quero compartilhar com Vossas Excelências, que o meu único objetivo nessa questão é simplesmente abrir um orçamento para a educação de 9 bilhões e 200. Caso contrário, se a gente não aprovar isso aqui antes desse prazo do orçamento, nós vamos ficar impedidos de suplementar esse orçamento da educação tão necessário que está aqui. Eu estou dizendo para vocês que nem as emendas impositivas eu tenho como acatar porque não tem recurso. Então, é só para chamar a atenção, acho que a gente podia reunir depois. Isso. Se for o caso, se pudesse fazer uma extraordinária, sei lá, porque eu, sinceramente, tem que deixar para terça, vai votar na CAI, não sei se vota na quarta, provavelmente não, vai ficar para outra, nós vamos perder o prazo. Mas, né, eu só estou ponderando, que eu acho que isso aqui não é questão partidária, não é de direita, de esquerda, não é governo nem oposição, isso aqui é educação. Então, eu como relator, estou trazendo aqui uma solução viável, que o governo concorda, se transferir exatamente como é hoje, né, e que não tem
obstrução de ninguém, nem impedimento. Então, é só questão de conhecer. Se Vossas Excelências puderem dedicar um pouco mais com relação a isso, nós vamos poder discutir, vamos chamar a CNTE, vamos chamar todas as instituições para discutir a PEC, que trata do mesmo assunto. Mas nesse aqui, se a gente puder agilizar, em nome da educação, é o pedido que eu faço. E agradeço a Vossa Excelência por acatar tudo isso, porque realmente tudo em cima da hora, e Vossa Excelência está com muito boa vontade de poder fazer. Senador Exauci, presidente Dário Berger, com sua licença, apenas para ratificar o que Vossa Excelência já disse. A nossa preocupação é a mesma e nós apenas desejamos conhecer um pouco melhor, o relatório foi terminado agora há pouco, entregue para nós. Fizemos aqui um entendimento no sentido de pedir vistas, talvez vistas coletivas, e agilizar, e terá o nosso compromisso aqui junto a si, junto ao relator Dário Berger, presidente da comissão, para agilizarmos o máximo possível. É perfeitamente compatível, nós achamos que é importante essa descentralização, mas ainda, tudo que vier para sair do teto é bom para todos, né? Isso faz com que todos nós reconheçamos como o teto é errado e é equivocado, mas essa é outra discussão. Mas, enfim, vamos fazer esse esforço sim, só queremos apenas conhecer um pouco melhor essas soluções finais, já que nós apontamos algumas inconsistências ou algumas imprecisões aqui que a gente acabou corrigindo, e parabenizá-lo pelo trabalho, pelo esforço. Eu sei exatamente o que é o trabalho de se dedicar diuturnamente a um projeto importante como esse. Portanto, parabéns e estamos juntos. Apenas, talvez, mais um tempinho para reflexão sobre isso. Ainda essa semana, não faça mal a ninguém, não. Obrigado. Eu estou entregando a Vossa Excelência, então, presidente, para colocar no relatório, se Vossa Excelência acatar, a alteração, então, do artigo 2º, que corrige essa questão da distribuição, colocando como é hoje, para não discutir mudança. O artigo 3º, que resolve essa questão da agricultura familiar, e é o que o senador colocou, e incluindo o que está na lei também hoje, que é o PDDE, né, e o livro didático, exatamente como é hoje na lei, para não ter mudança. A única coisa que tem de novidade colocando isso é simplesmente transferindo para estados e municípios integralmente o salário da educação, com as obrigações que hoje correspondem a isso, e pronto. Perfeito. O resto fica como está. Perfeito. Solicito vistas. Perfeito. Antes, só, senador Jean Paul, de Vossa Excelência solicitar, porque o relatório ainda também não foi apresentado. Perfeito. Né? Tá bom. Então, só aguardar um minutinho que o senador Dário Berger tem assim uma proposta de encaminhamento, aí a gente já pensa. Eu só quero falar, só foi lembrar da agricultura familiar, né, senador Exauci? Eu fui secretário de Educação do Paraná e quando entrei na Secretaria de Educação, ninguém comia a merenda escolar, porque era tudo, eu já falei aqui isso, era tudo enlatado. Feijão enlatado, carne enlatada, macarrão enlatado. Garanto que nenhum de nós qualquer dia comeu feijão enlatado, né? E o aluno não comia porque não gostava daquilo. Houve uma mudança radical a favor da agricultura familiar. Só que nós temos que ajudar os agricultores a se organizarem, a terem notas cooperativas. Depois de um tempo, a diretora da escola, o diretor chegava, merenda não é suficiente. Mas por que não é? Porque a gurizada está comendo agora, está todo mundo comendo. Então está faltando merenda. E é verdade, sabe? Mas não é só isso. Você distribui a riqueza aí por todos os agricultores familiares também, que economicamente é muito importante. Então, senador Jean Paul, só passo ao senador Dário Berger para esse encaminhamento. Eu só queria adicionar, presidente, se o senador Dário Berger, do Jean Paul concordar, e a senadora Zenaide, é permitido pelo regimento Vossa Excelência dar vista de 24 horas. Acho que 24 horas a gente tem como sentar e fechar o texto. Para a gente votar isso amanhã, porque a gente vota na CAI e na terça. Senão, não vai dar tempo, senador. Porque se a gente votar na terça, semana que vem, vai para outra semana na CAI. Aí nós vamos ter problema. Sei. Passo a palavra ao relator Dário Berger. A minha ideia, na verdade, é solicitar a retirada do relatório, ao invés de vistas, retiro o relatório, que não apresentei ainda, e apresentá-lo extra pauta, fazer as correções em conjunto com o senador Jean Prates
e também com a senadora Zenaide Maia e com Vossa Excelência, e pedir o apoio do nosso especialista também em educação, que é o senador Flávio Arnes, para que nós possamos fazer um relatório enxutinho, que permita, se for o caso, única e exclusivamente a transferência por parte da União da cota do salário educação para municípios e estados. Agora, também tem outra preocupação que surgiu aqui numa pequena discussão que nós acabamos fazendo, é que as implicações dessa transferência, quais são as implicações, quero pedir até para a minha assessoria aqui, se ater a essa questão, se não tem outras implicações, como, por exemplo, hoje, o governo federal, pelo que eu ouvi aqui, ele complementa alguns projetos. Com o salário de educação. Com o salário de educação. Não, só dentro do valor do salário de educação ou com recursos outros que não do salário de educação? Essa é uma questão que precisa... Com relação a esses 4 programas, foi criado para isso, o governo complementa com esse 1/3 e mais 10% do FNDE. Não tem nenhum recurso extra para esses programas. Sei. Então, o que nós estamos fazendo é exatamente isso. Bem, como o governo ele só repassa, a gente passa tudo para o Estado e município. Bem, se é assim, eu não vejo problema. Problema eu enxergaria se, porventura, pelos dados estatísticos, nos dão conta que o salário de educação é complementado, esses recursos de investimentos nos municípios e estados são complementados por recursos de outras fontes do governo federal. Porque o governo, eu estou de certa forma, preocupado com isso, porque o governo vem concordando com a tese. Tanto é que já emitiu, se eu não estou, editou medida provisória semelhante, uma PEC semelhante, não é medida provisória, é uma PEC semelhante, para discutirmos essa questão, inclusive da distribuição dos valores, obedecendo o número de alunos, o que altera completamente a destinação originária que está acontecendo hoje. Bem, presidente, eu só posso dizer, só para garantir a Vossa Excelência... Só pela ordem, rapidamente, porque eu estou sendo chamado na CAI ali, eu queria concordar com o senador Dário Berg, me comprometer, essa tarde mesmo nós podemos nos reunir com as nossas equipes, senadora Zenaide concorda, senador Exalci à disposição, quem mais quiser se reunir conosco, nós marcamos aqui, hoje à tarde mesmo já trabalhamos nisso aí. Obrigado. Ótimo. Perfeito. Só dizer o seguinte, nada, quando eu disse de Exalci, porque eu sei que ele é grande defensor da educação, não tinha como não ser. Mas o nosso presidente, o senador Dário, mas quando olhei, eu não tinha visto, entendeu? E sempre que diz, mas Zenaide, você vai olhar os vetos, eu digo, eu chego no meu estado, e muitas vezes o repórter já está no aeroporto e diz, a senhora... quis derrubar esse veto ou votou nisso, por quê? Então, a gente tem a obrigação de ter conhecimento. E quando é da educação, que é um foco muito grande, aí é que tem uma importância fundamental, porque a retirada de recursos da educação é o que chama mais a atenção da população hoje, né? É só lembrando bem que, nesse caso, não é retirada de recursos da educação. Não, eu sei, não é retirada. Eu estou dizendo que, como a sociedade, como ele mostrou aí, o orçamento está igual a 2019. E 2019 a gente sabe que já não foi suficiente. Eu tenho acompanhado mais de perto, por exemplo, a saúde são 10 bilhões que é retirado do orçamento esse ano. 10 bilhões. Isso. Então, o que eu quero dizer é que o senador Exalci, ele é um lutador. Aliás, eu vivo perguntando por que nenhum dos dois é o ministro lá, para ver se a gente pega alguém com um olhar mais diferenciado para a educação desse país. E, não, para dizer que não é nada contra o projeto, porque seria... Eu nem li, quer dizer, é justamente por isso que eu digo, vamos ver alguma coisa antes da gente ler, justamente para justificar e até para a gente dar visibilidade, que apesar dos cortes, do pouco orçamento, o senador Exalci se preocupou, já que é da Comissão de Orçamento, em arranjar uma maneira de minimizar a retirada dos recursos da educação pública desse país. Exatamente. Agradeço a Vossa Excelência
Eu quero dizer também, senador Dário Berg, Vossa Excelência sabe, assim como os senadores Alci Lux e a senadora Zenaide Mai, que nós temos a consultoria de educação aqui no Senado Federal, que é eu diria, uma consultoria nas outras áreas também, mas estamos tratando de educação, muito competente, capaz, pode fazer esses levantamentos todos a que o senador Dário Berger se referiu, se já não tiverem sido feitos, e apontar as necessidades e os pontos positivos ou conflitantes, eventualmente, para serem corrigidos. Eu, particularmente, penso assim, na questão do livro didático, que, por exemplo, é uma questão nacional, né? Se a gente passar isso para municípios, estados, a gente teria que refletir melhor nesse programa do livro didático, porque mesmo tendo uma comissão nacional, né, e até para adquirir o livro é um preço você comprar no município. E no âmbito nacional você não teria essa pressão toda por parte de editora, pode até ter eventualmente, mas no município seria infinitamente maior, né, ao arrepio do que o aluno e do que a rede necessita. Merenda escolar, daí já é uma outra discussão. Transporte escolar, até eu gostaria de saber mais detalhe o que já vem sendo destinado para isso, né? E o PDDE. PDDE já é um assunto bem objetivo, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola. Precisa ter mais recursos para isso, mas, em todo caso, a consultoria nossa no Senado pode ser, eu quero até prestar uma homenagem, porque eles têm nos auxiliado muito na discussão do Fundeb, e realmente têm sido extraordinários, né? Muito bem, então o senador já está retirado de pauta, voltará à pauta conforme a discussão de hoje à tarde, né, senador Dário Berg? Tá bem? Retorno à presidência o nosso presidente, né, Dário Berg. Eu quero cumprimentar a senadora Zenaide Maia, que fez uma explicitação da intenção do senador Exalci, que é a mais louvável possível em função da escassez de recursos do Orçamento Geral da União. E a minha participação de forma rápida e objetiva se deu exatamente pela solidariedade a Vossa Excelência, senador Exalci, e pelo convencimento preliminar que tive de que é uma alternativa extremamente interessante, porque retira 9 bilhões e alguma coisa do teto, né? E amplia, então, uma margem de recursos para a educação. Senador, se me permite, quando conversei com o Rodrigo Maia para votar em seguida, ele até me pediu para fazer uma alteração no projeto, para ver se podia destinar esses 9 bilhões para o Fundeb, para atender exatamente o Fundeb. Mas a lei proíbe você transferir esse tipo de recurso à educação para o Fundeb. Por isso que não deu para atender, inclusive, para aumentar o percentual do Fundeb, que é uma questão. Só para... Então, só para concluir, ao ponto de eu aceitar ser o relator, colocar como item 1 da pauta, ao mesmo tempo que ficamos conversando a respeito da elaboração do relatório final. Entretanto, o tema não é um tema pacífico, vamos dizer assim, é um tema controverso que reúne recursos significativos e que descentraliza, vem de encontro daquela tese do governo federal de menos Brasília, menos União e mais federação, vamos dizer assim. Bem, as atitudes todas louváveis, e eu entrei junto para que pudéssemos aprovar, se fosse o caso,
aqui hoje, se não tivesse nenhuma dúvida, aprovaríamos hoje aqui. Pediríamos para colocar esta pauta também na CAI, aprovaríamos na CAI e o projeto iria para a Câmara dos Deputados. Então, de boas intenções é que não faltou para que a gente pudesse encaminhar o projeto do senador Exalcir. Entretanto, agora, como ficou combinado, então as nossas assessorias vão readequar o projeto de maneira que a gente possa, na próxima reunião, ou talvez fazermos uma reunião, vamos estudar uma extraordinária, para ver se é possível, senador Exalcir, para que a gente possa dar celeridade a esse projeto que me parece ser importante desde solucionado ou sanado todas as dúvidas que porventura possam pairar sobre ele. Dadas as explicações devidas, vamos agora ao item 6 da pauta. Item 6 da pauta é um projeto de lei de número 5104 de 2019, não terminativo, que confere ao município de Nova Aurora, no estado do Paraná, o título de capital nacional da tilápia. Autoria da Câmara dos Deputados, iniciativa do deputado federal Román, a relatoria do senador Flávio Arnes, o relatório é pela aprovação, portanto, concedo a palavra ao eminente senador Flávio Arnes para a apresentação do seu relatório. Obrigado, senhor presidente. É um projeto que contém 2 artigos. O primeiro, só desculpe aqui, o primeiro tem o mesmo teor da ementa, tal como lido por Vossa Excelência, enquanto o segundo determina a entrada em vigor da futura lei na data da sua publicação. O autor expõe a relevância que a produção de tilápia tem para a socioeconomia. Interessante. A expressão do município de Nova Aurora, destaque no cenário da tilapicultura brasileira. Na Casa de Origem, a proposição foi aprovada conclusivamente pelas Comissões de Cultura e Constituição, Justiça e Cidadania, nos termos do artigo 24, segundo o regimento interno da Câmara dos Deputados. A proposição não recebeu emendas e foi distribuída para esta comissão. Caso aprovada, será objeto de deliberação do plenário. A proposição segue o que preceitua o regimento interno do Senado Federal e a tilapicultura é atualmente a indústria mais importante da aquicultura brasileira. Aliás, quero fazer a propaganda da tilápia também, porque eu compro bastante tilápia lá em casa. É um peixe maravilhoso. Não tem muito espinho, não? Não tem nenhum espinho. É maravilhosa a carne, filés bonitos, preço acessível. Não estou ganhando royalties. Mas, grande produtor de tilápia. E no outro dia... Rio de Águas Frias, né? Não é de Águas Frias, não. Águas Frias é a truta. Cativeiro. A truta é mais água fria, que poderia ser lá na Serra do Mar, lá no Paraná. Mas a tilápia, há várias cooperativas muito poderosas, cooperativas, o que é importante, né? O trabalho cooperado. A favor da tilápia, inclusive no outro dia tivemos... No Senac do Paraná, uma noite da culinária francesa e com a tilápia como prato principal. Então, pode ser muito chique, né, se alguém quiser chique, mas pode ser diário também, né, milanesa, ensopada, no forno. Né, vamos todos comer tilápia, né, Zenaide? Saudável junto. A criação da tilápia como cadeia produtiva teve início no fim da década de 80, no oeste do Paraná, e Nova Aurora se situa no oeste do nosso estado. Viveiros escavados, onde começou a ganhar escala e partiu para a conquista de mercados nacionais e internacionais. Água gelada também é o salmão, né? Além da truta, né? É o salmão também. Segundo dados da pesquisa da pecuária municipal realizada anualmente pelo IBGE, a produção total da piscicultura brasileira foi de quase
520 mil toneladas no ano de 2018, um crescimento de 3,4% em relação ao ano anterior. Desde 2013, quando a aquicultura passou a integrar a pesquisa, a espécie apresenta aumentos de produção consecutivos. Hoje, a tilápia lidera amplamente o ranking entre as espécies criadas e responde por 60% da produção nacional, senadora Zenaide. Ou seja, mais de 300 mil toneladas anuais, gerando emprego, renda, trabalho também, né? Desde 2016, a região sul é a principal produtora e segue aumentando sua produção, contabilizando atualmente 32% da piscicultura nacional. O Paraná também assumiu, desde 2016, a liderança do ranking estadual. Em 2018, por exemplo, sua produção somou mais de 23% do total. Nesse cenário, as atenções voltam-se para Nova Aurora, nosso abraço para o povo daquele município, principal produtor do Brasil no ano 2018. A tilapicultura gera no município aproximadamente 800 empregos diretos e beneficia mais de 250 produtores familiares. A atividade contribui com o emprego tanto na produção quanto nas demais atividades da cadeia produtiva. A exemplo do que ocorre com outros polos de tilapicultura, verificou-se uma variação positiva de Nova Aurora no IDH, mostrando melhoria de qualidade de vida da população associada à atividade. Com a visibilidade corrente da concessão do título, sem dúvida, né, a gente divulga isso para o Brasil, também para Nova Aurora, mas para todos os municípios do Paraná e do Brasil, mais investimentos serão atraídos, né? Vamos comer tilápia, né? Contribuindo sobremaneira para a consolidação dessa atividade, mais importante, em benefício do cenário brasileiro, como resultado da geração de empregos na cidade e no Estado. Assim, pelo reconhecimento da importância da tilapicultura nos contextos local, regional e nacional, somos, no mérito, favoráveis à concessão do título de Capital Nacional da Tilápia ao município de Nova Aurora, Paraná. Em razão do caráter exclusivo do exame da matéria, incumbe a esse colegiado pronunciar-se também quanto à constitucionalidade e juridicidade, em especial no que diz respeito à técnica legislativa e à regimentalidade. Relativamente à constitucionalidade da proposição, verifica-se ser concorrente com o Estado e Distrito Federal a competência da União para legislar sobre cultura. A Carta Magna também determina que a iniciativa do projeto de lei compete ao Congresso Nacional, portanto, estando de acordo. A escolha de um projeto de lei ordinária mostra-se apropriada à veiculação do tema, uma vez que a matéria não está reservada pela Constituição à esfera de lei complementar. Assim sendo, em todos os aspectos, verifica-se a constitucionalidade da iniciativa. Quanto à juridicidade, a matéria está em consonância com o ordenamento jurídico nacional, inclusive no que concerne à técnica legislativa, tendo em vista que o texto do projeto se encontra igualmente de acordo com as normas estabelecidas pela Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Conforme a argumentação exposta, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 5104 de 2019, novamente dando os parabéns para o município de Nova Aurora, próximo de Cascavel, oeste do nosso estado do Paraná, parabenizar todos que se dedicam à atividade da tilapicultura, produção de tilápia, e fazendo apelo, né, senhor presidente? Vamos comer tilápia saudável para a saúde e gerando emprego e renda para o povo aí do Brasil. Obrigado. Em discussão. Eu quero parabenizar aqui nosso Flávio Arnes, que com entusiasmo. O Rio Grande do Norte também tem grande produção de tilápia. É um peixe que, como a gente diz no interior, caiu no gosto. Então, é um peixe saudável, como o peixe, né? Aliás, nós brasileiros ainda consumimos muito pouco pescado, né?
apesar de ter um oceano aí todo para pescar e tudo, mas a gente não tinha... Aumentou muito esse hábito de comer o peixe. Mas uma propaganda dessa de Nova Aurora, minha neta mais nova é Aurora, o nome dela. E como senhor e como médica, o peixe é das proteínas mais saudáveis que existe, pobre em gordura, e eles são muito amigos dos corações da gente. Parabéns aí, que seja a nossa capital da tilapicultura. Cumprimentos à nossa médica aqui, que inclusive nos incentiva e nos orienta a uma alimentação saudável. Acho que posso encerrar a discussão. Está encerrada a discussão. Em votação o relatório, senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, a matéria vai ao plenário. Requerimento extra-pauta. Consulto os senhores senadores sobre a inclusão extra-pauta do requerimento número 107, 2019, da Comissão de Educação, apresentado pelo senador Jean Prates e também pela senadora Zenaide Maia. Não havendo óbice, passa a palavra à senadora Zenaide Maia para a apresentação do requerimento. Senhor presidente, a gente sabe da preocupação com o Fundeb. Eu, como sempre venho dizendo aqui, a constitucionalização do Fundeb, as regras, a gente botar na Constituição, que está aqui nosso senador Flávio Arnes, que tem feito um trabalho maravilhoso, e a preocupação com esse mês que se está falando muito de educação básica e fundamental, e a gente sabe que a sociedade tem que se mobilizar. Essa casa, ela só se mexe, na grande maioria das vezes, quando ninguém inventa um projeto de lei. Geralmente tem uma demanda que nos procura. Então, a gente resolveu aí pedir essa audiência pública, onde o nosso senador Flávio Arnes é um dos expositores, a nossa deputada querida Dorinha, professora Dorinha, e outros representantes, que é uma maneira da gente dar visibilidade ao Fundeb, que eu considero uma das principais pautas. E me preocupa porque a gente está terminando esse ano e vai ter, eu acho que vai para o próximo ano, né? E é uma PEC que a gente está criando e que eu acho que a gente tem que se mobilizar e lembrar. A gente precisa, uma audiência pública vai chamar a atenção da sociedade como um todo para a importância do Fundeb, que a gente já vem mostrando, mas a gente tem que chamar mais gente de todos os ângulos. Aí você vê que todos. E os dois que os senhores estão interagindo, nós temos uma PEC, o Fundeb lá e o Fundeb aqui, com a professora Dorinha lá e o senador Flávio Arnes aqui, mas que, graças a Deus, tem assim um entrosamento grande para a gente ver, juntar o que existe melhor nos dois projetos e a gente fazer andar. E essa audiência pública é mais uma para a gente dar visibilidade à população, que tanto a Câmara como o Senado não está parado. Nós estamos olhando com todo o carinho para essa constitucionalização do que mais alavancou a nossa educação básica e fundamental no país. Senhor presidente. Esse aqui. Bem, a senadora Zenaide apresenta o requerimento de acordo com o regimento interno do Senado Federal e propõe a presença dos convidados que elenca aqui de número de 1 a 7. Inclusive, convida a ex-senadora e governadora do Rio Grande do Norte, representante do Fórum dos Governadores do Brasil, no debate sobre o novo Fundeb, a senadora Fátima Bezerra. A razão do convite é porque ela foi a relatora do Fundeb, quando certo. Foi ter uma experiência grande nisso. E agora, do lado
do gestor, já não está aqui, mas sempre foi uma grande defensora e vai mostrar, embora a gente já tenha muita coisa, mas eu costumo dizer, dar visibilidade é importante demais. Além de mostrar que a gente aqui não está parada, a gente está aqui tentando aprovar uma das principais pautas desse país, que é justamente o Fundeb. Perfeito. Eu posso só falar? Você mesmo tem a palavra. Eu só peço, assim, rapidamente, só para dizer para a senadora Zenaide Maia que concordo inteiramente, é muito importante fazermos o debate. Inclusive, a atual governadora do Rio Grande do Norte, ex-senadora, deputada também, Fátima Bezerra, tem representado o Fórum de Governadores nos debates sobre o Fundeb, tem nos auxiliado muito, inclusive já esteve nesta comissão numa outra audiência pública, né? Que aqui foram realizadas perto de 10 audiências públicas sobre o Fundeb. Lá na Câmara, mais ou menos 50 audiências públicas, porque o assunto já vem tramitando lá há mais tempo. Ontem, inclusive, eu estive em Aracaju, Sergipe, no Congresso Nacional da UNCME, que é a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. E a deputada Dorinha também lá esteve, assim como o deputado Idilvan, né, ex-secretário de Educação do Ceará, também lá esteve. Né, e participamos de uma mesa redonda a respeito do Fundeb. Então, é muito importante, né, o Fundeb, que é o Fundo de Valorização dos Profissionais da Educação, valorizar professores e profissionais da educação e também de manutenção e desenvolvimento da educação básica. Básica é creche, pré-escola, ensino fundamental, médio, jovens e adultos, educação profissional, sem desmerecer o ensino superior, porque a educação tem que ser da creche ao pós-graduação, né? E todos os profissionais que vão atuar na educação básica vêm na sua formação do ensino superior. Então, nós temos trabalhado muito juntos, Câmara e Senado. Inclusive, as assessorias da Câmara e do Senado, consultorias e assessorias também, vêm fazendo um trabalho muito articulado e muito junto, para que a gente diminua, assim, os pontos, eventualmente, de discordância, para construir, porque, afinal, Fundeb é algo que o Brasil quer, independente de partido, de religião, seja lá do que for. Nós queremos o quê? Só para concluir, que o Fundeb seja permanente, né? Não esteja mais no ato das disposições transitórias, vá para o corpo da Constituição, que os recursos da União aumentem. É muito importante a gente dizer que estados e municípios botam por ano na cesta do Fundeb 150 bilhões de reais e a União coloca 15 bilhões, 10%, é muito pouquinho, né? E a gente quer que o presidente levante a bandeira da educação, né? E o terceiro aspecto, melhorar a distribuição. Com a experiência que nós temos de 15 anos do Fundeb, a gente pode dizer que o recurso novo que entrar, seguir novos critérios para que municípios mais empobrecidos se beneficiem. Então, 3 coisas, né? Essas 3. Então, não serão 27 cestas de Fundeb, mas uma cesta para cada município, para considerar a situação. Caso o Fundeb não fosse aprovado, seria o colapso da educação básica no Brasil, que estados e municípios já colocam 22 bilhões, porque a gente pega 20% dos 25% de certos impostos para a cesta. Então, estados e municípios colocam 22 bilhões e o governo federal 15. E os municípios colocam aí o resto, 120, 130 bilhões por ano.
Agora, a gente dizer que o Brasil aplica como país desenvolvido aplica é a maior falácia do mundo. Porque o Brasil, o valor de aluno por ano no Brasil é de R$ 3.200, o valor estabelecido, R$ 3.200. 9 estados têm a complementação da União, mas R$ 3.200, em termos de dólares, vão dividir por 4, que o dólar está mais ou menos R$ 4,00, a cotação, são $800 por ano. Por ano. $800 por ano. País desenvolvido aplica $16 mil por ano. 2.000 vezes a mais. Tem outros países desenvolvidos que aplicam $8 mil por ano. 1.000 vezes a mais. Então, ainda tem gente que diz no Brasil que o recurso é suficiente, que a gente aplica que nem país desenvolvido. Agora, se a gente fizer toda essa mudança, aí pelo menos a gente começa a respirar ares novos e de valorização de quase 50 milhões de crianças, adolescentes, adultos que estão na educação básica. Muito bem, eu preciso fazer, observando o requerimento de maneira mais objetiva, percebo aqui a grande relevância dos convidados, a começar por Vossa Excelência, que é um dos convidados, senador Flávio Arnes, e também da deputada Dorinha Seabra. Então, quero fazer o registro que, além da governadora do Rio Grande do Norte, tem o senador Flávio Arnes, a deputada Dorinha Seabra, tem também o senhor Heleno Araújo, que é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a senhora Adércia Bezerra Austin dos Santos, coordenadora executiva do Fórum Nacional Popular de Educação, tem o senhor Pedro Gorki, presidente da União Brasileira de Estudantes Secundarista, e tem também a professora Malu Farenzena, presidente da Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação, além da deputada Dorinha, do senador Flávio Arnes e da governadora Fátima Bezerra. Em votação, o requerimento. Senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, será marcada a audiência pública e acho até que vou ter a obrigação de vir presidir essa audiência pública, já que o nosso vice-presidente é palestrante, é convidado, teria esse imenso prazer. Vamos aos itens 21 e 22 da pauta. Requerimento da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, número 102 e 104, 2019, autoria senador Eduardo Gomes, com subscrição do senador Flávio Arnes. Passo a palavra ao senador Flávio Arnes para a apresentação do requerimento. Isso, é um requerimento do senador Eduardo Gomes, que está atendendo, como foi dito agora há pouco, o presidente da República, que está, não sei se ainda está, mas estava em contato com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele requer, e eu subscrevo o requerimento, audiência pública com o objetivo de debater, abre aspas, a importância da educação para o combate à disseminação das fake news. Ele propõe os seguintes convidados: Kaila Arena, sócia-diretora da Amplifica, João Alegria, diretor-geral do Canal Futura, Patrícia Blanco, presidente executiva do Instituto Palavra Aberta, Maelova Jovchelovic Noleto, representante da Unesco no Brasil. É este o requerimento, senhor presidente. Discussão, requerimento. Encerra a discussão. Em votação, senadores que concordam com o requerimento permaneçam como se encontra. Aprovado. O que tem mais? 22. Também o item 22, senhor presidente. É o 21 e o 22. Isso. O item número 22 também é de autoria do senador Eduardo Gomes. Estou subscrevendo.
Requeiro nos termos regimentais que na audiência pública, objeto do requerimento 102/2019 desta comissão, seja incluído um representante da plataforma de petição online AVAZ, AVAZ. É este o requerimento, senhor presidente. Incluir mais esse nome, né? Na audiência pública. Incluir. Desculpa. Então, acho que posso encerrar a discussão e submeter à votação a inclusão de mais um nome para a audiência pública. Os senadores e senadoras que concordam permaneçam como se encontra. Aprovado a inclusão no requerimento. O Naide subscreve um requerimento da senadora Leila e, enquanto Vossa Excelência subscreve, eu quero mencionar aqui, senador Flávio Arnes, senadora Zenaide, que no último domingo, brasileiros de todos os cantos e recantos e encantos desse país participaram do primeiro dia das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, fato extremamente importante que merece ser destacado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Mas antes disso, eu submeto à apreciação dos senhores senadores e senhoras senadoras o requerimento de número 105 de 2019 da senadora Leila Barros, da senadora Zenaide Maia, que requer, de acordo com o regimento interno desta Casa, a dispensa da audiência pública proposta pelo requerimento 26 de 2019 da Comissão de Educação, destinada a instruir o PLC 68 de 2016, que estabelece a obrigatoriedade da advertência na embalagem e na bula de medicamentos da existência de substâncias consideradas doping no esporte. É o requerimento que apresenta, portanto, submeto à aprovação das senhoras e senhores senadores. Aqueles que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Como eu dizia aqui, senador Flávio Arnes, senadora Zenaide Maia, o Enem, eu dizia que no último domingo, né, milhões de brasileiros e de brasileiras foram às provas do exame, né? E o Enem, além de servir para testar os conhecimentos dos estudantes brasileiros e para diagnosticar problemas no aprendizado, também é utilizado como principal porta de entrada dos estudantes para as universidades. Atualmente, a maioria das vagas de instituições federais de educação superior utiliza a nota do Enem como fonte de dados que alimenta o sistema de seleção unificada, facilitando a vida de estudantes brasileiros na luta por uma vaga na graduação. Além disso, a nota do Enem serve para programas como ProUni e FIES, que concedem bolsas e financiamentos, respectivamente, para estudantes ingressarem na educação superior privada. Neste ano, mais de 3 milhões e 900 mil candidatos realizaram a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Neste domingo, dia 3, o que representa 76,9% dos 5 milhões e 100 mil, dos 5 milhões e 100 mil inscritos. Com o grande volume de participantes, apenas 23,1% esteve ausente. Então, ou seja, 1,2 milhão de pessoas não compareceram para fazer a prova, o que se caracteriza como um recorde positivo entre as edições do exame, se considerarmos esse percentual. Outro recorde também fez parte do primeiro dia. 91% dos estudantes inscritos visualizaram o cartão de confirmação da inscrição. Destaco ainda aqui uma história de um catarinense.
do senhor Arno Eurico Muniz da Silva, contada pelo portal de notícias G1. Em situação de rua há 4 anos, esse senhor, o senhor Arno Eurico Muniz da Silva, de 46 anos, não deixou de lado a vontade de cursar Direito. Realizou a prova do Enem no último domingo e estuda para a segunda fase da prova, que ocorre no próximo domingo, dia 10. Arno perdeu o emprego de auxiliar de expedição, ficou sem recursos até para pagar o aluguel e precisou ir para as ruas. Escolheu a marquise de um prédio no centro de Blumenau, Santa Catarina, para passar as noites, e sempre carrega com ele os livros que ganhou. Arno terminou os estudos no ano passado, cursou o ensino para jovens e adultos e agora tenta passar pelas provas do Enem para ter um curso superior. Essa história de superação me faz ter ainda mais convicção de que a educação transforma e de que investir na educação sempre será um divisor de águas, pois gera oportunidade e principalmente esperança. Todos já sabem, mas não custa lembrar, que o segundo dia de prova será no dia 10, domingo, quando serão aplicadas as provas de ciência da natureza e de matemática, com 45 questões para cada área. A abertura dos portões, sempre é bom lembrar, será ao meio-dia e o fechamento dos portões às 13 horas. E as provas iniciarão às 13 horas e 30 minutos e o seu término é às 18 horas e 30 minutos. Portanto, desejo a todos muito boa sorte com a segunda etapa do Enem. Gostaria de relatar esse assunto que eu acho que é de suma importância, não só para essa comissão, mas para todos os nossos jovens, adolescentes, adultos, que tanto é que o seu Arno é um adulto de 46 anos que voltou a estudar no EJA, que é a Escola de Jovens e Adultos, e certamente vou torcer para que ele tenha êxito e que ele possa ter a média necessária para fazer um curso superior. Com a palavra, a senadora Zenaide Maia. Isso só mostra, e EJA está de parabéns. E hoje a neurociência mostra que o cérebro ele pode aprender em qualquer idade. Porque antes se pensava que depois de determinada idade não poderia mais se aprender. Inclusive é sobre um projeto de lei que aqui tem, mas eu até olhei o número do projeto, senador Flávio Arce. A gente já tem uma lei aqui, fui eu, Mara Gabrilha, Eduardo, que a gente conseguiu aprovar e ela foi publicada, ela foi sancionada. Educação por toda a vida. Justamente a gente pensando naquelas pessoas com deficiência que depois de 18 anos nem o Estado, nem o município tem obrigação de dar mais educação inclusiva. Então, a gente fez várias audiências públicas, trouxemos vários neurocientistas e provando que aquelas pessoas é para continuarem na educação, porque o cérebro é capaz de aprender por toda a vida. E o que foi que chamou a atenção? Esses jovens, quando completava 18, 19 anos, não tem mais a escola inclusiva. A maioria são escolas, são ONGs que oferecem essa educação, mas que o Estado disponibiliza os professores, os municípios. Mas quando chega em determinada idade, tira esses professores, porque a lei não permitia mais. Isso é uma população muito grande desse país, que vai para casa e deixa de existir. Porque os pais levam para casa e eles deixam de existir. Não tem nenhuma atividade. Então, eu quero até no próximo ano a gente sentar, ver como nós vamos fazer funcionar isso aí. Vamos sentar aqui nessa comissão de educação, tem a subcomissão de pessoas com deficiência. Isso é de uma importância fundamental. E já tem a lei
Já tem a lei, mas falta botar em prática, que não é tão simples, né? Eu só quero dizer à senadora Zenaide Maia que Vossa Excelência tem um filho também, né? Filho com deficiência intelectual. E eu também tenho filho com deficiência intelectual. Então, nós dois somos pais, né, também de filhos com uma necessidade especial, né? E eu quero dizer o seguinte, eu sempre batalhei nesta área como família e como pai, minha esposa, o Denise, como mãe, né? Uma luta da família para que os nossos filhos com deficiência tenham seus direitos assegurados. E então, Vossa Excelência mencionou, quando chega numa idade, tira o professor. Nós, lá no Paraná, isso não acontece. Por que não acontece? Porque a gente diz o seguinte, você pergunta para alguém que idade que você tem quando você vai para a escola. O jovem adulto vai ser alfabetizado com 70 anos. Você pergunta se ele tem 70 anos? Não, é ótimo que ele esteja sendo alfabetizado. O Arno, a que o senador Dário Berger se referiu, tem 44 anos, vai para a faculdade. Você tem 44 anos e vai para a universidade. Pergunta a idade? Não. Então, se você pergunta só a idade da pessoa com deficiência e não pergunta dos demais setores, isso tem uma palavra muito clara, que é discriminação, né? Discriminação. Se você perguntar para todos, tem 44 anos, então não pode mais estudar porque tem 44 anos, que seria um absurdo, absoluto. Você quer ser alfabetizado com 60 anos de idade. Não, mas 60 não dá. A gente aplaude quando isso acontece, né? Que isso nos motiva e nos inspira. Chega para o deficiente e diz, não, se já tem 18, não posso mais dar professor para você. Como é que não? Então, faça a mesma pergunta para os outros. Faz essa pergunta só para a pessoa com deficiência, é discriminação, marginalização, e a gente tem que falar com prefeituras e estados que não pode ser assim, né? É educação, como aqui, para o Arno, para o alfabetizado. Alguém vai para a universidade pública com 80 anos, se passar no vestibular, vai lá com 80 anos. Então, educação para todos. Quando a gente pergunta, não, para ele eu vou perguntar a idade. É marginalização, discriminação, e vão discutir bem esse assunto, mas já fica esse alerta aqui para os pais, entidades, pessoas que lutam por direitos, que esta é a nossa opinião baseada em Constituição, e dizer claramente para os gestores, fez essa pergunta, olha, isso é crime, vai responder por crime aí, né? Então, vamos defender os nossos filhos, não digo os nossos filhos e amigos com deficiência, amigas no Brasil inteiro. Muito bem.